Pouco sobrou do vilarejo de Mati. O paraíso de águas cristalinas foi reduzido a cinzas. O maior incêndio florestal da história da Grécia praticamente varreu do mapa esse famoso destino turístico banhado pelo mar Egeu. Essas imagens dão a dimensão do estrago. Cerca de 500 casas viraram pó. Quatro dias após o fogo tomar conta dessa região, o cheiro de queimado ele ainda é muito forte. E o cenário que se vê por aqui é desolador, com casas e carros nesse estado. Mas com o tempo, essas perdas materiais podem ser recuperadas. Muros serão reconstruídos, telhados também, novos automóveis podem ser comprados. O problema vai ser lidar com a perda permanente de pessoas queridas, amigos e familiares. A Arcatina, de 47 anos, sabe bem o tamanho dessa dor. Moradora da região, ela perdeu amigos que não tiveram a mesma sorte. Com um curativo no braço, resultado de um tombo que levou durante a fuga desesperada, contou que vai ser difícil reconstruir a vida. Ela, o marido e os 3 filhos perderam tudo. Nem a camiseta que usava era dela. Entramos para ver a situação da casa onde morava a família. Em meio aos escombros, a Arcatina conta que aqui era a sala. Depois, seguimos para o lugar onde era a cozinha. A dona de casa revelou que, apesar de tudo, ela pode ser considerada uma felizarda por estar viva. Esse local aqui dá uma ideia do que é Mati hoje. Para onde você olha, o que se vê é destruição. Carcaças de casas, de carros, muitas cinzas. O fogo, ele veio daquela direção, varrendo esse pequeno vilarejo em direção ao mar. Aqui atrás aconteceu um dos capítulos mais tristes dessa história de terror. 26 pessoas desesperadas, fugindo do fogo, que avançava numa velocidade tremenda, empurrado por ventos de mais de 120 km por hora, tentaram se salvar chegando à praia, mas se depararam com aquele barranco. Encurraladas e sabendo que o fim estava próximo, elas se abraçaram e assim morreram carbonizadas. Essa rua é praticamente a única maneira de sair de lá. Ela é estreita e sem sinalização. Em meio ao caos do incêndio, o trânsito parou. Muita gente largou os carros para tentar se salvar a pé. Todos corriam em direção à praia. O mar salvou muita gente, mas ele matou também. Pessoas relataram que nadaram mais de 5 horas à espera do resgate. Os barcos que tinham para salvar vidas não eram suficientes, muitos inclusive voluntários. Teve pessoas que conseguiram fugir do fogo, mas não da água, e acabaram se afogando. Mergulhadores tentam buscar corpos desaparecidos. A brasileira Tuca Oliveira, de 28 anos, mora na cidade de Rafina, um dos locais afetados. O plano de fuga dela foi outro e até inusitado. Da varanda da casa, onde mora com o marido grego, Fred, ela conseguiu ter uma leitura do incêndio que muitos não tiveram. Assim, a gente viu que o fogo já estava na rua, e aí, em vez de pegar o mesmo caminho que a gente estava pegando antes, que era para Lutza, a gente foi para dentro da maratona. De onde estava vindo o fogo, teoricamente? Teoricamente, o fogo estava vindo de trás. Só que assim, como a direção do vento era tão assim óbvia, que a gente foi um pouquinho para frente e aí entrou. E nisso, assim, que a gente estava indo, a gente já via assim, as chamas de fogo para tudo quanto é lado, fumaça para tudo quanto é lado e as explosões, que isso é o que dá mais agonia, assim, porque tudo vira bomba, né? Carro vira bomba, então você escutava assim, buf, buf, buf. Você chegou a pensar que você tinha perdido tudo? Eu saí de casa, assim, perdemos tudo. A gente comentou no caminho, a gente falou assim, ó, a gente perdeu tudo, você sabe, né? Desculpa. Se já não bastassem as perdas materiais e de pessoas queridas,
Muita gente vive agora um outro pesadelo, reconhecer os corpos. São mais de 80 mortos. Dezenas seguem se tratando em hospitais. 11 estão em estado grave, na UTI. O Itamaraty afirmou que não há informações de brasileiros entre os que morreram ou que estão em hospitais. Mas por ser auge do verão europeu e um local de praias exuberantes, os vilarejos de Mati e Rafina estavam tomados por turistas, como esse casal irlandês, que comemorava a lua de mel. Zoe Holohan foi parar no hospital para tratar de queimaduras nos braços e na cabeça. O marido, Brian O'Callaghan, acabou morrendo. Diante de tantas notícias e imagens tristes, tem ainda mais essa. O governo grego afirmou que há fortes indícios de que os incêndios foram criminosos. As investigações continuam, assim como o trabalho incansável de muitos voluntários, que da maneira que podem, tentam aliviar a dor de uma gente que viveu um pesadelo. Essas duas gregas, que viajam mais de 2 horas todos os dias para entregar mantimentos em Mati, contam que as pessoas que ainda moram ali precisam saber que elas não estão sozinhas. Em barracas do exército, dá para ver as doações de águas e alimentos não perecíveis. O pouco de cada um é muito para quem hoje não tem nada. É a solidariedade ajudando a reerguer essa região que fica nos arredores de Atenas e que sempre se orgulhou de sua beleza natural. Esses dias aqui na Grécia, acompanhando de perto toda essa tragédia, me deram 2 certezas. A primeira é que a união e a força de vontade do povo grego vão ajudar a reconstruir esse local que era considerado um paraíso na Terra, por mais que isso leve tempo. A segunda é que as marcas psicológicas ficarão para sempre.